das balas e encerrá-las nele. Então, almas que ainda estão vivendo, respirando, tá bom? Vamos lá. 13. O maior milagre que Deus pode fazer é que uma alma viva do seu Fiat. Vamos ver quanto tempo eu já gravei aqui, porque eu sou, nossa, 45 minutos já. Estava me perdendo no santo querer de Jesus bendito e pensava entre mim qual será a maior, mais variada, mais múltipla, a obra da criação ou a obra da redenção. Aí ele fala, a obra redentora é maior, a mais variada e múltipla do que a obra da criação. Tão maior que cada ato da obra redentora são mares imensos que circundam a obra da criação, a qual, circundada pela obra redentora, não é mais que pequenos riachos circundos pelos vastíssimos mares da obra redentora. Uau! Então, são tipo a obra criadora de Deus, Pai, né? É pequena perto da obra de Deus, Filho. Uau! Que loucura, meu Deus! Agora, quem vive minha vontade, quem tome por vida meu Fiat voluntas tua, corre nesses mares imensos da obra redentora. Então, corre, nada nesses mares, nesse oceano da obra de Jesus, da misericórdia, né? Que é da misericórdia do Pai e do Filho, né? Envolve os dois, né? Difunde-se e amplia-se junto, de modo que supera a mesma obra da criação. Por isso, unicamente a vida do meu Fiat pode dar verdadeira honra e glória à obra da criação. Então, aí, a obra da criação é como se fosse nascentes das águas, né? Nascentes das águas. E a obra da redenção é os oceanos formados pelas nascentes dessas águas, por essas águas. Então, tá ligado, entendeu? De uma certa forma, né? Mas são nascentes. É pouquinho ali, tá saindo aqui da rocha ali aquela água. Mas aí vira oceanos, né? Vira rios e vira oceanos. Então, o oceano da obra redentora é gigantesco, né? E aí, porque o meu Fiat se multiplica, se estende em qualquer lugar, não tem limites, em troca, a obra da criação tem seus limites. E não se pode fazer maior do que é. Né? A obra da criação tem seus limites e não se pode fazer maior do que é. Porque o que ela criou está criado, está ali, se mantém, né? Se renova, fica se mantendo ali. Né, as árvores continuam nascendo, os animais continuam tendo vida, mas mesmo assim tem um limite. Chega uma hora que, né, um animal some do planeta, né? Tem um tipo de planta, né, se extingue, né, totalmente, porque não cuida, o povo não cuida, ele perde. Mas a obra de redenção, ela é muito sem limites. Então, por isso que eu tenho esperança de coisas infinitas e até impossíveis aos nossos olhos, nessa obra da redenção. Porque é sem limites, supera a mesma obra da criação. Por isso que eu sonho com coisas guardadas no meu coração. Sonho e deixo guardado, mas eu não sou herética. Não vou ser nunca. Nunca vou ensinar uma heresia. Mas eu posso falar das minhas esperanças e da minha fé, do meu testemunho, das conversas que eu tenho com Jesus. Não tem problema nenhum. Não é ofensa, né? Você conversar com Jesus e falar que ele é muito melhor, muito mais bom do que a gente possa imaginar, né? Eu acho que não vejo ofensa nisso. Não tenho medo de dizer que eu sonho com Deus sendo mais bom do que ele já é, né? E eu acredito que ele é. Ele é mais bom do que a gente imagina que ele é, né? A gente não consegue dimensionar a bondade de Deus, né? Minha filha, o maior milagre que a minha onipotência pode realizar é que uma alma viva do meu Fiat. Parece-te pouco que minha vontade santa, imensa, eterna, desça em uma criatura e pondo juntas minha vontade com a sua, a perco em mim e me faço vida de todo o trabalho da criatura. Ainda das mais pequenas coisas. Assim, o seu palpitar, a palavra, o pensamento, o movimento, o respiro é do Deus vivo na criatura. Esconde nela céu e terra, aparentemente vê-se uma simples criatura, mas esconde nela céu e terra. É o Deus vivo na pessoa. Por isso que eu falo para você, tem muito poder em volta disso. Tem poder que a gente não dimensiona, né? Que a gente não consegue dimensionar esse poder que Deus está colocando em nós. Esse poder dele em nós, né? Da palavra, do pensamento, do movimento, da respiração, do Deus vivo na criatura, que esconde nela céu e terra e aparentemente vê-se apenas uma pessoa. Graça maior, prodígio mais portentoso, santidade mais heróica, não poderia dar que o meu Fiat, o que meu Fiat faz. É a Nossa Senhora, gente.
olha para Nossa Senhora que você imagina você mesmo. É assim que eu penso. Que Jesus fala que tudo isso que acontece no Fiat, eu estou vivendo no Fiat, eu fico imaginando Nossa Senhora, não tem como, não tem como imaginar eu não imagino eu imagino assim. Por isso que eu falo que é a mesma santidade dela. Eu preciso acreditar nessa santidade, de que é uma santidade do tamanho do que ela é. Se ela é tão maravilhosa e gigantesca, eu também sou como ela. É isso que Deus está me chamando a ser como ela. Mas você olhando para ela, se você pegar e olhar para ela mesma de verdade, se ela aparecer para você hoje, você vai ver a pequenez daquela criatura. Na pequenez dela, você vai ver uma simples criatura se ela aparecer perto de você agora. Você sabe pela fé quem ela é. Mas ela olhando para você, se você olhar para ela como os apóstolos viam, ia ver uma simples pessoa. Jesus mesmo disse. Graça maior, prodígio mais portentoso, santidade mais heróica. Não poderia dar que o meu Fiat. Olha, a obra da criação é grande, a obra da redenção é maior ainda, mas o meu Fiat, fazer viver uma criatura em minha vontade, supera a criação e a redenção. Uau! Uau! Fazer viver uma pessoa na minha vontade supera a criação e a redenção. Porque na criação meu filho te criou e pôs fora minhas obras, mas não ficou como centro da vida das coisas criadas. Na redenção meu filho ficou como centro de vida da minha humanidade, mas não ficou como centro de vida nas criaturas. Aliás, se a sua vontade não se adere à minha, deixam inúteis os frutos da minha redenção. Então, a redenção de Jesus ela é ainda limitada nesse detalhe de que depende dele. Da pessoa depende dele, né, para poder ser salva. Entendeu? Você está entendendo? A redenção ela é sem limites, porque ela abrange todos que quiserem, né? Todos que quiserem. Vamos parar para pensar, olha lá. Né? Abrange todos que quiserem e que estejam ligados a ele, né? Tem que estar ligado com Jesus. Se transformou no centro da vida das criaturas. Mas se a sua vontade, a vontade da pessoa, não se adere à vontade dele, não é um ramo grudado na videira verdadeira, deixam inúteis os frutos da minha redenção. Então, ele deixa inútil o fruto da redenção dele se essa pessoa não acreditar nele, em Jesus. Se ela não for batizada, deixa inútil. Em troca, o meu Fiat, a vontade de Deus, o que ele desejou lá no começo, ao fazer viver a criatura no meu querer, eu fico como centro de vida da criatura. Então ele fica como centro da vida da pessoa. E por isso te repito, como outras vezes, que meu Fiat voluntas tua será a verdadeira glória da obra da criação e o cumprimento dos copiosos frutos da obra da redenção. Por isso que eu fico falando pra você, o cumprimento dos copiosos frutos da obra da redenção. Você está entendendo o que o Fiat é capaz de fazer? Que o Fiat, de repente, pode fazer coisas que a gente ainda não sabe. E que a igreja também não sabe, por isso a igreja não fala. E Jesus, de repente, também não falou lá no Evangelho, porque ele falou que não tinha falado tudo. Quando tem essa parte do Evangelho, ainda tenho muita coisa para vos dizer. Ainda tenho muita coisa para vos dizer, mas ainda não sois capazes de entender. São 3 pessoas da Santíssima Trindade. 3 pessoas. Se Jesus consegue muita coisa, o que o Espírito Santo é capaz de conseguir? E se ele ficou reservado, esse Fiat da santificação ficou reservado? Você está entendendo que esse sonho meu não é um sonho louco? Que ainda tem alguma conexão aí com o Fiat? Que esse sonho que eu tive lá em cima tem uma conexão com esse Fiat? Com a obra do Espírito Santo? Que tem a ver com a cruz de cada filho?
que você pode se transformar também no Redentor? No corredentor? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas é Jesus vivendo em você a vida dele, em você, sendo um outro Jesus, vivendo na humanidade sua, e aí multiplicando a humanidade, o efeito da redenção em você. Você está entendendo que tem um plano guardado aí, um planinho lá guardadinho, que a igreja não tem conhecimento durante todos esses tempos, que só foi revelado aqui nessas verdades que nós estamos lendo. Você está entendendo que a esperança ainda existe, de que é possível coisas maiores do que a gente já conhece acontecerem com a ajuda do Fiat e dos filhos do Fiat. Entendeu? Jesus, ele não vai deixar de... Se ele quer comunicar uma coisa para essas pessoas, é para elas que ele vai comunicar. É para nós, filhos da divina vontade. Ele falou para mim, se prepara, porque vai vir coisa nova revelada para toda a humanidade, através de vocês. Coisas que eu não revelei para ninguém, mas que eu vou revelar para os filhos da divina vontade. E vontade, desejo, unido com outro desejo. Entendeu, gente? Você dá a sua vontade humana para a vontade divina. A vontade divina é tão poderosa que ela pode pegar a sua vontade humana e escolher as pessoas mais amantes, mais amorosas, que mais perdoam. Ele pode escolher as pessoas certas. E aí ele apresentar no juízo final esse elemento novo que ninguém sabia antes. Então eu fico assim, emocionada, uma esperança que não acaba nunca, né? Não tenho medo de ter essa esperança, acho que ela é linda. Confio no Fiat, e ele não quer que eu feche a minha visão, ele não quer, né? No meu coração ele fala, continua sonhando, não guarda na gaveta e não joga fora esses seus sonhos, porque os seus sonhos, os seus desejos e as suas vontades unidas à minha, podem fazer coisas mais impossíveis do que você possa imaginar. Mas a gente não é herético. A gente não vai contra a igreja. Entendeu? Nunca. Nunca. Você tá entendendo? Enquanto Jesus não permitir, a gente não vai contra. Não vai contra de jeito nenhum. Ele fala que toda essa vida que aconteceu da igreja vai ser renovada. Tudo que aconteceu na igreja, todo o conhecimento da igreja vai ser renovado. Tudo vai ser renovado. Né? Que o evangelho do reino é o livro do céu. Então eu não vou contra isso enquanto Jesus não deixar claro isso, né? E não vai ser através de mim que ele vai fazer isso. Eu não acredito que seja através de mim que ele vai abrir um novo campo de doutrina, né? Ele já fez com a Luísa. Tá aqui, tá muito claro. Agora, quem vai interpretar são teólogos da nossa igreja católica, que vão ter que interpretar isso aqui, porque eu não tenho capacidade, né? E esperar no reino. Vamos esperar o reino acontecer. No reino, ele vai ser mais abrangente. Ele vai falar com mais clareza para nós, né? Então a gente tem que esperar. Eu espero com paciência e não vou contra a igreja. Eu sempre vou me curvar ao que a igreja está ensinando. Sempre vou me curvar. O que está no catecismo da igreja católica, o que está na doutrina conhecida da igreja, é o que eu vou me curvar. Sempre. Tá? Mas sonhar não custa nada. Sonhar e ter vontades em Deus não custam nada. E eu tô aqui para ensinar que isso não custa nada. Isso pode... Eu acredito que Deus te dá essa esperança dentro de você, não é à toa, porque Ele é essa esperança. Ele é a fonte dessa esperança. Ele é a própria esperança. Jesus, Ele é a esperança. Ele fala que Ele é a esperança.
Se você tem alguma esperança dentro de você, você tem que alimentá-la. Porque Ele é a própria esperança. Então você tem que alimentar o próprio Cristo em você. Porque Ele é a esperança. Ele é o amor. Ele é o perdão e a misericórdia. Ele não escolheu pessoas que não tenham misericórdia. Ele escolheu as pessoas mais misericordiosas. Filhos da misericórdia. Não é à toa que ele fala sobre isso. Que nós somos filhos da misericórdia. Co-redentores junto com Ele. Então, nós podemos salvar com Ele. Né? Mas a gente oferta para Jesus toda essa realidade espiritual, porque nós somos mais do que humanos, entendeu? Somos mais do que simples humanos, vivendo na divina vontade. Então a gente fica, né? Eu fico como centro da vida da criatura e por isso te repito como outras vezes que o meu fiat voluntas tua será a verdadeira glória da obra da criação e o cumprimento dos copiosos frutos da redenção. Então eu não aceito que esses frutos da redenção sejam poucos. Eu não acho justo isso, entendeu? Então eu acho sim que é possível, que vai ser grandioso o que vai acontecer no juízo final. Eis a causa pela qual não quero outra coisa de você, senão que o meu fiat seja a sua vida, e que não olhe outra coisa além do meu querer, tá vendo? Porque quero ser o centro de sua vida. Então ele fala para mim assim, não deixa de manter essa esperança, tá? Que ela seja o centro da sua vida. O fiat é o centro da sua vida, senão você não pode, né? Por mais que você respeite a igreja, por mais que você, né, não queira ir contra a igreja, porque você não é ninguém, mas diante de Deus você tem que viver no centro do fiat, no centro do desejo, né? No centro do amor. Tem que aspirar coisas grandiosas acima do que a igreja ensina. Aspirar em Deus, no fiat. Né? No fiat, aspirar, mas não afirmar nada. Não falar, eu sei coisas que vocês não sabem. Não, é assim, eu acredito no que eu sei. Não é assim. Entendeu? Eu criei uma nova realidade. Eu criei uma nova realidade. Entendeu? Eu sou fiat. Fiat é a criação. Entendeu? Eu tenho o fiat da criação. Eu posso criar um novo mundo em Deus. Eu tenho esse dom de criar um outro final para essa história. Eu não posso dizer isso. Mas eu não deixo de acreditar que é possível. Porque eu estou no fiat. E o fiat é faça-se. É você em Deus, com a sua personalidade. A Aline Aparecida do Santos Silva. Você tem o seu CPF, a sua personalidade, o seu DNA espiritual de Jesus que ele te deu no fiat, para você falar faça-se. Fiat. Que seja feito. Eu quero assim. Eu quero assim. Aí Deus pega e fala assim, você quer assim? Eu também quero assim. É eu que quero em você. Vai ser feito conforme você disse. Eu faço a tua vontade ser a minha vontade. Uau! Isso é o fiat. É você ficar unido ao fiat. Então por isso que eu me sinto uma heroína. Por isso que eu me sinto uma super mulher. Uma super mulher, uma mulher maravilha, junto com Nossa Senhora. E uma rainha. Uma rainha. E não posso negar essa realidade. Nunca vou negar isso. Não posso negar. Pai, eu quero que o Senhor salve. Salve todas as pessoas. Eu quero. E se eu quero, fiat. Faça-se conforme eu quero, Pai. Essa é a promessa de Jesus no livro do céu. Mas a gente não nega o que a gente já sabe até agora. A gente não nega a Eucaristia, não nega a confissão, não nega nada. A gente ainda, é uma pessoazinha só. Você não é ninguém. Então você sabe que você não é ninguém. Você volta ao seu nada. Ele pode fazer através de você o que ele quiser. Ele faz. Se ele quiser usar você para fazer coisas impossíveis aos olhos de toda a história humana, ele que decide. É ele quem vai fazer, não é você. Mas você dá para ele o poder. Faça-se conforme o Senhor desejar. Se meu sonho for possível, faça-se. Fiat. Mas você deixa lá.
Deixa dentro da gaveta do pai. Pai, eu trouxe um sonho para o senhor. Toma aqui, guarda no seu escritório. Pensa com calma, quem sabe, hein? Vamos lá, vamos pensar? Né? E a gente deixa lá. Não tem nada de errado. Esse é o plano de Jesus para nós. Que a gente sonhe com ele. Que a gente seja sincero, filhos verdadeiros, criancinhas que têm um sonhozinho. Não tem problema nenhum você ter um sonhozinho e levar para o papai. Para ele estudar o seu sonho, o seu projeto de mundo que você quer criar. Ué, tem muitas outras coisas que eu já sonhei com meu pai. Sonhei que ele ia dar um planeta para cada filho. Né, para cada filho. De todos esses milhões e trilhões e bilhões e quadrilhões, não sei quantos filhos que ele teve, ele dá um planeta para cada um. Deixar a pessoa com poderes igual ao dele. Para ela criar nesse planeta o que ela quiser. Criar muita coisa mesmo. Até coisas doidas. Vai criar à vontade. Criar à vontade, criar à vontade, criar à vontade. E ela desenvolver o dom dela. Sabe? Desenvolver o dom dela. Fazendo, criando, desenvolvendo. Nossa, tem um monte de sonhos que eu tenho. E que não tem nada de errado. Que ele vai visitar o planeta do filho e vai ver coisas absurdas lá. Vai ver coisas absurdas. Igual ele fez, aqueles dinossauros. Eram absurdos. Eram lindos, mas eram absurdos. Né? Muito grandes, comia todos, tudo. Né? Ele também teve sua chance, né, de fazer coisas absurdas. A gente também vai ter nossa chance de fazer coisas absurdas. E ele deixa a gente fazer igual ele. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer bicho virado com robô virado com bicho. Você pode criar esse mundo que você criou no cinema. Você pode criar esses milhões de mundos do cinema que vocês criaram no cinema. Mundo de amebas, mundo de robô, mundo só de emotion. Esses filminhos, esses desenhinhos que vocês quiserem criar. Vocês podem criar tudo de verdade. Né? Mundo vocês podem criar tudo que vocês quiserem aonde. Não, vai sair tudo da cachola de vocês para a realidade. Jesus já fez eu sonhar isso também. Eu acho que é tudo Jesus que deixa eu sonhar. Entendeu? Eu acho, não tem nada de errado nenhum. Inteligência, sabedoria, é tudo dado por Deus. Imaginação é tudo dado por Deus. Nada é errado. Nada é errado. Quando tá dentro da sua cabeça. E não sai para atrapalhar ninguém lá fora, tá tudo certo. Agora quando sai para atrapalhar os outros lá fora, aí o negócio pega. Então o mundo da imaginação humana é muito grande e foi Deus que criou esse mundo, gente. Esse mundo da criação, né, da imaginação do ser humano, da criatividade humana, é Deus quem criou, foi tudo Deus que criou. E ele deve achar lindo muitas coisas, mas só que tem coisas também que são negativas. São coisas negativas que também nós temos dentro de nós, frutos das nossas experiências com o mal e tal. E isso tudo é transformado, isso pode transformar no bem. Né, o mal que se transforma em bem, como ele faz isso. Ele virou do avesso a situação do mundo. Ele faz com que o sofrimento hoje seja causa de expiação. Se ele faz isso, por que a gente não pode fazer coisas loucas também? Porque é louco. Se você for conversar com uma pessoa normal que não acredita em Deus e falar que o sofrimento da Terra, você vai conversar com uma pessoa que não acredita em Deus, tá? E que ela detesta sofrer. Aí você fala pra ela assim, mas o sofrimento Deus fez com que fosse causa de salvação. A pessoa fica com uma baita de interrogação e fala assim, ué, você tá louco? Então eu sofrer, eu levar uma pancada na minha cara, é pra glória de Deus? Isso é bom pra mim? É bom pra você. Se você for zombado, caluniado, que as pessoas cuspir na sua cara, isso é bom pra você. Ué, credo! Vocês estão entendendo? Mas Deus fez essa loucura. Ele conseguiu fazer isso. A gente está aprendendo sobre isso na vida íntima. Estamos aprendendo isso no livro da Valtorta. Estamos aprendendo isso aqui. Nos escritos de Luísa Picarreta. Se Deus ele é doido desse jeito, né? Que transformou o mal em bem, nós podemos também fazer coisas loucas. E ele não vai achar que a gente é louco. Porque a gente não está achando ele louco. A gente está vendo a lógica em tudo que ele faz, a sabedoria doida dele. A gente também tem sabedoria doida nossa.
E ele vai ir contra a nossa sabedoria doida? Não. Entendeu? Então eu penso assim, se ele der um planeta para cada um, ele vai dar o poder para você à vontade. Ele confia em você. Ele vai te dar regras para você seguir. Você vai seguir aquelas regras e ele vai falar assim: agora que você já é um filho da divina vontade, agora você já sabe o que você pode e o que não pode fazer. Essas regras não podem sair. E não adianta, vai ter um campo de força que não vai permitir que você saia dessas regras, né? Então, você faz a vontade no seu planeta, mas o que está aqui no seu planeta não vai contaminar o universo inteiro. Então, se você criar um monstro gigantesco que começa a comer tudo, né? Um planeta, come todo o seu planeta, você perde o seu planeta. Depois a gente ressuscita o seu planeta de novo. Mas esse monstro não vai viajar para o universo inteiro e começar a comer o planeta do seu irmão, tá? Então, mais ou menos assim, né? Então a gente chega lá. Ai, meu Deus do céu, gente, desculpa, vocês vão ficar loucos comigo, mas é isso mesmo. Eu não vou voltar atrás nesse vídeo, eu não vou voltar atrás nesse vídeo. Jesus quer que eu traga tudo isso mesmo, é Ele que está falando